Bem, boa tarde. Boa tarde. Virgílio, tudo bem? Boa tarde. Olá, pessoal, todo mundo, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa reunião de hoje. Reunião número 5 do nosso grupo de estudos. Estamos hoje com duas presenças, diferentes no nosso grupo de estudos de hoje. A professora Débora Patrícia, da turma MA, está repondo conosco. E a prof. Camila está antepondo a reunião dela, da turma da noite, conosco. Sejam bem-vindas, meninas, tá? Obrigado por estarem aqui conosco. E, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso looping, vamos mexer bastante com programação hoje, tá? Então hoje é uma reunião que, assim, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque é uma reunião que vai realmente se estender bastante, tá? Prof. Denise, Prof. José, sejam bem-vindos, boa tarde. E beleza, pessoal, então, eu mandei um e-mail para vocês ontem, tá? Acho que é todos, então todos devem ter recebido o e-mail que eu mandei ontem, tá? Falando um pouquinho do nosso manual do cursista. Ela havia enviado já semana passada, mas eu esperei ter realmente uma outra informação, só dando certeza das informações para passar para vocês, tá bom? Então, quais são as mudanças do nosso manual do cursista? Houve uma conversa e nós tivemos uma revisão daquela ideia da frequência de 5%, tá bom? Então, foi mudado. A frequência agora é de 75%, ou seja, vocês podem ter até duas faltas. Mas, porém, todavia, entretanto, o que muda nessas questões das faltas, tá? É necessário para ter essas faltas que haja uma justificativa, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu comentar minha tela para vocês lerem. Ó. Então, a resolução 3.659, 2024, ela altera, a nova resolução de 2025, e ela vai prever, então, 75% de participação das reuniões síncronas, ok? Continua a pontuação média de 70 pontos. Professor, pode falar? Está mutado, Um Pro. pouquinho, professor. Ok? Ainda continua a pontuação de 70 pontos, tá? E Desculpa, também, professor, era só porque tinha travado o meu aqui. tranquilo, Pro, valendo a certificação de 40 horas na jornada. Lembrando, então, a gente pode ter uma ausência de 25%, ou seja, duas faltas, né? Cada reunião nossa, pessoal, conta como duas aulas. Então, são 4 aulas, no caso, duas faltas, tá? E ter, a justificativa para poder faltar. Pessoal, e eu vou ser bem sincero com vocês sobre isso, tá? Na minha jornada passada, vamos tentar não banalizar a questão das faltas, tá? Então, assim, professor, preciso, semana que vem ter um dentista, não vou conseguir repor naquele dia, beleza, me mandou o médico, coloco ali, como justificativa. Só que assim, pessoal, fica bem chato, aconteceu comigo na última jornada, então vou falar para vocês, ficou bem chato mesmo. Fizeram assim, tinha uma reunião que não era uma reunião de programação, uma reunião, por exemplo, sobre o Saeb, igual a gente fez essa jornada. A maioria das pessoas faltaram. Eles tinham que faltar naquela reunião, porque, como eu posso ter duas faltas, eu vou faltar naquela reunião. Sem avisar, sem dar justificativa. Fica chato para mim, porque eu vou ter que abrir a Meet, vou ter que estar aqui com vocês, e aí não tem nenhuma justificativa do porquê não estão participando. Bom? E também aconteceu muito na última reunião da jornada, porque assim, eu apresentei a minha implementação na penúltima reunião, na última eu nem apareço. Então fica bem chato, fica bem chato. E aí, para também proteger a gente nessa questão, se não houver justificativa, tá? Aí você perde certificação. Então, faltas sem justificativa perdem a certificação. Tá? Então, para vocês poderem ver, está até destacado no. Eu mandei para vocês esse e-mail com esse documento, está destacado. Tá, ó. Então, falando bem a questão da justificativa, da carga horária, tá bom? Quando que foi alterado, ó? Dia 17, né? Começa a alterar então a partir de hoje. Tá, ó.
Ó, começa de hoje. Tá bom? Alteração. Pra gente realmente ter uma noção de que, ó, a partir de hoje, né, começa toda essa mudança da documentação nossa, tá bom? Também, pessoal, nós temos uma mudança aqui embaixo, tá? Ó. Professor, não quero mais fazer o formadores, não achei legal, não gostei, um componente que eu não tenho aula e tal. Beleza. Se você faltar por mais de 40%, você vai estar impedido de se inscrever na próxima jornada. Tá? 40%, pessoal, 5 faltas. 4 faltas, na verdade. Tá bom? Então, né, vamos tentar. Professor, já faltei 3 vezes. O que eu faço? Tu pode ficar como ouvinte. Tá? Tu participa como ouvinte, tu aprende junto conosco, tu vai entender junto conosco toda a questão aqui da aula, né? Não vai ter certificação, infelizmente, porque passou o número de faltas, mas vai poder participar da próxima jornada. Bom? Aqui embaixo também tem mais uma questão, ó. Só será considerado concluinte quem tiver a porcentagem mínima, né? E aí, pessoal, ó, sendo 75% do tempo com a câmera aberta. Então, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Reunião. Primeira reunião nossa da jornada. Deixa eu ver aqui uma teatro, de vocês, ó. Vem para mim, ao final de cada reunião, esse documento aqui, ó. Esse documento tem o meu nome de formador, o nome de vocês, e vem o início e o fim. E vem também para mim o período com a câmera aberta. E qual é a frequência que eu tenho que colocar? Se é falta ou se é presença. A única forma que eu, professor, posso bater de frente com isso aqui é se eu colocar uma justificativa. Ô, professor, eu estou vendo ali uma falta. Uma falta ali. Trocado foi a internet que falhou, lembra? No caso foi a internet. Eu coloquei na justificativa que a internet falhou naquele dia. Tá bom? Quando é algo assim, que na Meet a gente percebe, aquele dia o professor Marcelo acabou caindo, né, algumas vezes. E a câmera dele acabou não contando. Tá? Mas, não abri a câmera. Infelizmente, pessoal, não tem muito que eu possa fazer. Tá? Então, ó, vem aqui para mim a recomendação. Eu sou obrigado a seguir essa recomendação, a não ser que, o professor Marcelo, ele participou da Meet, toda a Meet, ele falou com a gente, conversou com a gente bonitinho, só que a Wi-Fi, a internet dele estava ruim, né, então por isso eu fui lá e justifiquei. Bom, então, ó, eu preciso, pessoal, na verdade, assim, que vocês estejam com a câmera aberta. Eu sei que alguns fazem na escola, né, e professor, já bato ponto aqui na escola. Mas a certificação de vocês também é importante. Bom, consta lá no manual do cursista, então, é importante tanto para mim como formador, quanto para vocês também. Tá? Então, eu esperei uma semana a mais para passar para vocês esse documento, para ter certeza do que estava ali. Eu uni de volta esse documento, né? Eu entendi também como que está funcionando. Eu fiz perguntas para outras pessoas sobre ele, né? Então, tenho para vocês a certeza, sim, olha, do que está certo por enquanto. Né? Ele ainda está em mudança. Pode haver mudança para a próxima jornada, para o próximo ano, tá? Mas por enquanto, até hoje, tanto que vocês viram a data, né, dia 17, a data de hoje é esse o nosso, é isso que está para nós, tá bom? Mas ele é alterado constantemente, tá bom? Ô, professor, desculpa, essa falta vai me prejudicar, porque não foi culpa minha, ainda eu falei, né? Caiu aqui, eu tentei ficar no celular, corri atrás, vi atrás, estava com um problema aqui no colégio. Prof, assim, prof, já deixa você falar, tá bom? Quando é visível, vocês estão aqui na Meet, eu estou vendo vocês aqui na Meet. É por isso que é importante deixar a câmera aberta. Porque eu consigo ver se está travando, se, né, que é visível tanto para mim quanto para minha, né, orientadora.
Vai olhar lá no YouTube e vai ver lá, o professor Marcelo realmente caiu, não tem o que fazer. Não foi, é algo de força maior, não é ele que quis sair da Meet. Né? Aí beleza, eu vou lá e justifico, tá justificado pro Marcelo, não se preocupa com aquela falta. Tá bom? Ah, professor, mas aí o que acontece muito, pessoal, e realmente acontece muito, já aconteceu com a turma de vocês também. Fechar para atender correio, atender porta, atender uma coisa, atender outra. Qual que é a minha recomendação para vocês? Né? E eu tô falando isso gravando. Professor, preciso atender o correio, o que eu faço? Deixa a câmera aberta. Vai lá. Tá bom? Porque eu vou olhar para a carinha de vocês e vou ver, a professora Jéssica precisou lá atender o correio, ela não tá aqui. Mas eu sei que ela tá participando e dá com a mente aberta, então tranquilo. Tá bom? Então é uma recomendação para vocês. Prof. Kátia, pode falar? Então, prof, lembra... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Lembra na aula passada que eu entrei depois de volta, depois que eu já tinha saído, e falei para o senhor que quando eu cliquei no link da chamada, ele abriu, estava tudo preenchido já? Lembra que eu falei para o senhor, olha, professor, já está tudo preenchido. Aí o senhor também não sabia por quê. Aí quando eu terminei ele, que eu fui enviar, aí apareceu editar e eu não aguentei. Eu falei, vou clicar de volta. Aí ele abriu diferente com a data daquele dia. Sim, acontece muito, Entendeu? prof. Tá? Então, quer Eu dizer, eu perguntei para teria eles isso. levado falta. Eu teria levado Não, falta. prof. Não, Ainda, tá? minha sorte que eu abri de novo. Prof, aquilo lá é uma confirmação de presença. Tá bom? Quem dá a sua presença, sim ou não, sou eu, no RCO. Sim. Entendi, prof. Aquilo é uma confirmação de que você realmente participou, de que você aprendeu aqueles conteúdos que mostram lá. Tá bom? É uma confirmação de presença. Uhum. O que não pode acontecer é você fazer Que bom, aquilo lá então. e eu dar Mais falta. aliviado. Tá bom? Se você preenche lá e eu te dou falta, alguma coisa está errada. Agora, se eu dou presença e você acaba não preenchendo aquilo lá, né, não é o recomendado, mas né, não vai ganhar falta. Tá bom? Não se preocupe. Tá bom, prof. Obrigada, então. Pessoal, alguém mais está com alguma dúvida? Senão eu vou continuar. Prof. Adriele, pode falar? Eu até tinha comentado com os meus colegas hoje no colégio, alguns deles me passaram a informação que uma dessas faltas, dessas duas, a gente poderia não ter justificativa. Então, essa informação é errada. Eu não posso. As duas faltas eu preciso ter justificativa. Prof, como está aqui no manual da justiça, tá? Tem que ter justificativa. Não, é só para entender mesmo, porque daí eu até vou comunicar elas, porque senão realmente. Então é isso, tem que ter as duas justificativas. Isso, tá? E até teve uma prof que me disse, professor, eu faço na escola, eu bato ponto na escola, e aí? Para a formação é necessário ter câmera aberta, tá no manual do cursista. Mesmo que bata, tu não vai ganhar falta, por exemplo, no teu serviço, não vai perder a tua atividade, não vai perder o pagamento. Mas para ter a certificação, tem que ter a câmera aberta. Bom? Então, isso vamos deixar certo. E, pessoal, a sede vê como? Eles estão nos pagando para fazer a formação. Não, é uma formação, né, que a sede ela nos permite tirar a atividade, permite utilizar na escola. Então, que ou não, é em serviço, uma formação em serviço. Não é uma formação que eu faço à parte. Então, eu não posso estar faltando nela, eu não posso estar, né, querendo ou não, de certa forma, burlando ela. Bom? O que continua, pessoal? Professor, eu tenho uma convocação do PSS para pegar aula em outro colégio, em outro município. E nesse dia eu não vou conseguir chegar na formação. Tu consegue ainda fazer, né, com outro professor formador. Tá? É convocação CED, você tem esse, né, ou não, essa questão de você conseguir fazer um outro dia, né, com um outro formador, ou até mesmo comigo em outro horário. Bom? Outra coisa, pessoal, tá? Eu vou passar para vocês já hoje. Professor, semana que vem eu vou ter aniversário da minha sobrinha para ir e não vou conseguir estar à tarde na formação. Não dá. Tá? Mas posso fazer à noite? Não. Tá, pessoal? Então, desde que tenha uma justificativa. Bom. Eu saí, acabei esquecendo de chegar a tempo em casa à tarde,
participar da reunião da noite. Não. Bom, todos vocês têm a turma de vocês, então deixe seja algo plausível, tem um motivo plausível para estar, né, participando, né, da reunião em outro horário, tudo bem. Tanto que as meninas que estão aqui hoje, elas já me enviaram, né, a declaração delas, me enviaram já a justificativa delas. E eu vou estar anexando lá no RCO, né, eu vou colocar lá o porquê no RCO. Bom, então, só para a gente ficar tudo certinho, né, se tiver alguma outra dúvida, eu volto a retomar com vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Nossa reunião de hoje é a reunião número 5. Vamos trabalhar com o nosso looping. Tá bem bonitinho, um looping e a função repita. Lembrando da câmera aberta mais uma vez, né? Já acabei de falar sobre ela, então é importante relembrar vocês. Tá lá no nosso manual do cursista. E nossos objetivos da reunião de hoje, então. Criar blocos personalizados para organizar o código. Compreender funções e parâmetros na programação por bloco. E refletir e compartilhar os desafios da implementação com os estudantes. Nossa reunião de hoje é pautada na aula 41 da LRCO e na aula 4 do nosso Start Lab, programando com um looping repita. Hoje nós vamos ter, pessoal, dois momentos em ação, um de 15 minutos e um de 45, só que eu acho que isso aqui vai até se estender um pouquinho mais, tá? Porque, querendo ou não, é uma programação um pouquinho mais complexa hoje. E o nosso acolhimento, né, pessoal? E aí, como vocês estão se sentindo essa semana? Tão bem, confiante, tão empolgados? Usem aí nossos emojis do Meet para responder. Feliz que o Flamengo ganhou ontem. Eu sou colorado, tá? Nós vamos nos enfrentar na Libertadores, tá? Então, para mim, quanto mais o Flamengo chegar longe e cansar o time dele, melhor. Porque meu time ainda não. O povinho tudo feliz, né? Tem feriado essa semana, né? Todo mundo feliz. A professora Jéssica tá confusa, tá pensativa. O que foi, prof. Jéssica? Ai, toda aula de programação e robótica para mim está sendo um desafio. Como eu estou iniciando agora, toda aula tem uma dúvida nova, algo que eu aprendo, algo que eu tenho que buscar, enfim, para mim está sendo um desafio. Prof, e eu tô falando, cada vez vai complicar um pouquinho mais. Eu tava dando uma olhadinha ontem mesmo, tá? Preparando a reunião de hoje. E aí, meu enteado, né? Ele chegou aqui no escritório, abriu a porta, e ele me chamou de pai. Ele, pai, você tá usando Scratch? Eu olhei pra ele e falei, por quê? Eu tenho na minha aula à tarde na escola, eu tenho isso. Ele tá na 3ª série do municipal. Não sabe nem ler e escrever ainda, e já sabe utilizar o Scratch. Ou seja, quando chegar para nós lá no 6º ano, né, vai ser aquele aluno que sabe tudo, né? Que se o currículo não está bem adiantado, nós estamos aqui engatinhando. Querendo ou não. Então, ou a gente corre atrás do nosso tempo perdido, e não é tempo perdido, né? Na nossa época, a gente não tinha essas tecnologias, ou senão, meu Deus, né? A gente fica, acaba sendo passado por eles. E aí, prof. Alexandre, como que tá, prof? Não sei, hoje não tá muito. Tô meia. Eita, mas tem feriado essa semana, pessoal. Eu sei, que anime é o feriado, mas tem que fechar nota, né? Correr atrás de aluno para fazer atividade. Eu tô feliz, sabe por quê? Sexta-feira eu dou aula manhã, tarde e noite. Eu dou somente 17 aulas na sexta-feira. Não, eu tô feliz pela quinta. Eu tô feliz pela quinta, sabe? Quinta-feira é puxado. E ter feriado é ótimo. Pessoal, 17 aulas no mesmo dia é de matar. Sábado eu não tô nem... Eu saio da escola às 11 horas da noite. Chego às 7 da manhã, saio às 11 horas da noite. Puxadinho. Mas beleza, pessoal. Nosso comemento aqui, então, pra gente falar um pouquinho como a gente tá, né? Todo mundo aqui esperando o feriado. O professor Marcelo tava comemorando o feriado já, ó. Tenho certeza disso. O professor Jefferson também. Todo mundo esperando o feriadão dessa semana. Poder descansar, dormir um pouquinho mais tarde. E vamos para nossa em ação, pessoal. A gente vai iniciar já com a ação bem cedo, tá bom?
Peço que vocês vão lá, abram o Start Lab de vocês. Pessoal, hoje, tá, teve uma oscilação no Start Lab. E alguns de vocês vão acabar, acho que, perdendo o projetinho. Eu não sei porquê, tá? Mas ele apagou vários projetinhos de vocês. Então, se perderem, a gente vai ter um tempinho para refazer tudo de novo, tá bom? Então, vamos lá, abrir o Start Lab. Deixa eu mandar um link para vocês. Deixa eu fazer o passo a passo, que teve gente na minha última reunião que perguntou para mim como que eu faço para acessar. Então, pessoal, estou aqui na minha página do Google, tá? Para quem tem aquele Chromebook da escola, que não tem aquela página inicial, como que eu faço com os alunos? Eu mando eles pesquisarem aqui, ó, Iniciar Paraná. Aí esse primeiro link aqui de cima já é aquele que tem na escola. Aí fica bem mais fácil de você orientar eles onde se encontrar e tal, tá bom? Aí aqui em Recursos Educacionais Digitais, desce, Programação Paraná, bem aqui, ó. Não está mostrando na tela. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá bom? Então, ó. Apertei aqui em Recursos Educacionais. Abriu outra aba. Eu desci lá em Programação Paraná. Apertei aqui, vai abrir outra aba. Que é o meu Anguga aí já, tá bom? Se você já estiver logado, tá, ó, ele vai aparecer direto o Anguga. Senão vai acontecer isso aqui, ó. Aí você vem entrar com o Google e pronto. Tá, ó. Toda a plataforma. Não é mais fácil já iniciar com a Lura de uma vez? Eu ensino passo a passo para eles, prof, porque se um dia, né, acontece muito deles estarem, pelo menos as aulas assim de Matif, essas aulas em Ler Paraná, tem uns alunos que fazem tudo antes, né? Aí, quando sobra um tempinho, fala, pessoal, abre um Anguga, assista uma aula, faça uma atividade, deixa ensino eles o passo a passo. Né? E também eles têm que aprender o passo a passo. Eu acho legal que eles entendam que não é só clicar no link lá, pronto, tá lá no final. Bom? Mas eu vou mandar para vocês um link aqui, ó, da dashboard, no chat para vocês. E nós vamos achar aqui, ó. Para mim já aparece aqui, tá? Ó. Mas vamos achar aqui, Programação em Robótica, 7º anos. E aqui embaixo, no segundo trimestre, a lógica do robô aspirador. Bom? Vou mandar esse link também para vocês no chat. Professor, o senhor falou que pode fazer também da formação de docente, né? Do aspirador ali, né? Isso, qualquer um dos dois, tá? Para quem tem 7º ano, eu até consigo fazer o do docente. Tá? Daí você larga isso aqui para fazer junto com os teus alunos. Tá? No caso, o que eu faço? Lá na minha formação da sede, né, que eu faço é este aqui, e com vocês eu uso este. Então, cliquei ali, estou na lógica do robô aspirador, e posso vir em continuar a unidade. Nós paramos aqui, ó, pessoal, tá? Na reunião 3, na aula 3 ali. Todo mundo conseguiu chegar ali? Dá um joinha, por favor. Professor, eu esqueci. É do 7º ano? Isso, prof. Eu já estou com o projeto aberto, só que eu fui lá pelo Alura antes. Uhum. Ele tem a opção lá nos meus projetos, né? Que você vai lá e aperta o Isso. lembra? Tá aberto aqui, não tem problema não, né? O projeto tá aberto. Professor, desculpa, é pelo docente ou pelo outro? Desculpa mesmo, você falou aí. Prof, qual que você utilizou na última reunião? Na última reunião você usou qual? Eu tenho dúvidas, viu? Se for de docente. Pode ser sincero. Vai no de docente, eu acho que foi ele na última reunião. Pessoal, a gente parou então aqui na última reunião, tá? Eu tô com o meu robozinho, não é o meu robô roqueiro, né? É o meu robozinho normal, o outro que eu fiz. Alguns de vocês podem ter perdido tudo, tá? Porque agora ele tá abrindo uma... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó.
Ele tá abrindo uma janela, né? Quando você aperta lá. Aí o que você faz? Você vem em meu projeto. Se você vir aqui em 7º ano, ele vai abrir uma outra aba aleatória, tá bom? Então, meu projeto, abrir, e vai vir pertinho de vocês. Nossa última reunião, a gente fez isso aqui, então. Andar, né? Deixa eu só tirar esse spare aqui para andar um pouco mais rápido. E ele descer. E o objetivo de vocês era o quê? Que ele preenchesse toda a tela. Se nós formos seguir a aula da plataforma, do Alura, ele vai nos ensinar a usar um bloco. Bom? Mas eu vou guardar um pouquinho, pessoal. Quem já abriu o Start Lab, me dá um joinha, por favor. Ótimo, muito bem. Beleza, todo mundo aqui tá. Então, prof, o meu tinha dado uma zebra e aí eu não consegui mexer daquela semana para cá por causa dos cursos que eu tô tendo aqui, sabe? E ele não tá indo até o final da tela e voltando, ele tá logo subindo uma, descendo e volta. Não sei se eu tenho que mexer isso agora. Tenta deixar. Prof, a gente vai mexer um pouquinho nele, tá bom? Então, por enquanto, pode deixar quietinho. A gente vai arrumar todo mundo junto aqui hoje. Pessoal, nossa última reunião a gente acabou não conseguindo fazer, não deu tempo, tá? Mas a gente vai completar aqui hoje utilizando um bloco. Então, deixa eu botar pro meu slide. Então, esse nossa em ação de hoje é para a gente utilizar os meus blocos e criar um bloco. Bom? Professor Marcelo, tu consegue ler para nós? Consigo, professor. Criando novos em ação, criando novos blocos. Permite que o usuário crie seus próprios blocos personalizados. Quando você cria um bloco em meus blocos, ele pode ser um simples agrupamento de comandos, receber parâmetros como números, textos ou opções. Ótimo, prof, muito obrigado. Pessoal, então a gente vai utilizar os meus blocos. Eu sei que a maioria de vocês já conhece os meus blocos. Conhecem, né? A única que tem aqui que não deve conhecer é o professor Marcelo e a professora Jéssica. Eu também. Eu também. Todo mundo deve conhecer. Então vamos lá juntos, então, tá bom? O que esses meus blocos faz? Vamos lá no meu Start Lab com vocês, ó. Tô aqui no Start Lab, bom? Lembra que a gente fez na reunião passada? Esse aqui, ó. A ideia é o quê? O meu robozinho ele fosse até o final da sala, descesse, né? E depois preenchesse todo o quadrado. Se fosse para eu poder preencher todo esse quadrado, eu teria que fazer o quê? Pegar esse código que está aqui embaixo, duplicar ele, e ó, enchendo de código. Ó. Mandar apontar agora 90 graus, e ó, menos 90 e andando. Perceberam que, se eu for fazer isso para tudo, para preencher toda a tela, eu vou fazer um código enorme? E é isso que os meus blocos vão ajudar. Ele vai, querendo ou não, otimizar o nosso trabalho aqui na programação. Professor, como que eu faço um bloco, então? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, no canto esquerdo, tem os meus blocos, ele é vermelho. Quando você aperta nele, vai aparecer lá em cima, criar um bloco. Aperta lá em cima. E nós vamos criar um bloco chamado anda. Fiz isso, ó, ele vai me dar um outro bloquinho aqui na minha área de programação, um bloco escrito defina anda, e vai criar um outro bloco para mim aqui também no meu painel de blocos, ó, também chamado anda. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu repita 41 vezes, mova 10 passos de carimbe e colocar debaixo desse anda. Eu vou apagar esses códigos que estão aqui abaixo da minha bandeirinha verde. Deixa eu só reorganizar aqui minha bandeirinha verde, que está um pouquinho desorganizada.
Então, por enquanto tá assim, ó. Quando bandeira verde for aplicado, apague tudo, vá para x menos 205, y 146 e aponte para a direção 90 graus. E agora eu vou ativar o meu bloco, ó. Vou colocar o anda aqui embaixo. Então, quando ele chegar nesse anda, ele vai ativar todo esse código aqui, ó. Vamos testar? Ó. Vocês perceberam que o código que foi ativado foi este aqui? Então, ele executou tudo que está aqui dentro, ele apagou, ele moveu o meu ator até lá, ele apontou para a direção e ele ativou o meu bloco anda. Vocês podem ver o passo a passo. Pessoal, só para vocês poderem ver, tá? Ó, apagou, moveu e andou. Tá? Beleza. Fiz isso aqui então para mover até o final da tela. Mas se eu quiser mover ele para baixo, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou dar para ele um outro código, que é o seguinte. Aponte para a direção. E vou mandar ele apontar para onde eu quero. Eu quero que ele aponte para baixo. Então, 180 graus. E ande de novo. Deixa eu testar. Certinho. Perceberam que ao invés de fazer um código enorme, eu estou usando somente o meu código principal e o meu bloco anda. O senhor Jefferson pode falar? Pô, mas nesse caso aí ele vai andar no mesmo espaço, né? Se a hora que ele for diminuindo, ele vai ultrapassar. Ótimo, prof. É esse que vocês vão fazer daqui a pouquinho, tá bom? Calma. Já vou te mostrar como que faz isso, tá bom? Mas Eu sou que nem aluno do 6º ano. É para ter essa dúvida mesmo, tá? O objetivo é que vocês tivessem chegado nessa conclusão mesmo. Outra coisa que vai acontecer de vocês, ó, vai acontecer com o aluno de vocês. Eles não vão colocar esse código aqui antes. Ele vai fazer o quê, ó? Quando der a bandeirinha verde, ó, vai direto para baixo. Por quê? Porque eu não mandei ele apontar para a direção antes dele iniciar o projeto. Então, lembra lá para eles, ó. Colocar esse aponte de direção 90 graus sempre após do mova, tá? Do vá para X. Para ele sempre iniciar andando para a direita. Bom? E aí, para quem é de matemática, né, vai ser legal porque, ó. Deixa eu colocar aqui meu robô na posição central. Se eu colocar ele aqui no centro, né, ele está na posição 0, 0. Beleza. Aí eu falo para eles, pessoal, podem editar o projetinho de vocês. Aí eu dou para eles uma posição diferente. Fala assim, olha, professor Marcelo, você que é de matemática também, né? Professor Marcelo, quero que você coloque o seu robô no terceiro quadrante, o mais próximo o mais baixo possível. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um X negativo e o Y Positivo. O epsilon também vai ser negativo. Isso, ó. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 220 menos 220 menos 180. Acho que fica muito para baixo, vamos ver. Isso, menos... Até ficar certinho. Até ficar na posição certinha dele que eu quero aqui, ó. Eu quero aqui, ó. Bom. O Jefferson pode falar? Se eu puxar a casseta aqui nesse cantinho, vai aparecer no azul lá já a posição certa. Oi, prof, qual seta? Não, por exemplo, se você estiver no centro... Ah, sim, puxar... se você
Sim, mas a ideia é o quê, prof? É que você leve eles Ah, tá. a esse questionamento, entendeu? Realmente, se eu colocar em qualquer área aqui, ó, ele vai vir aqui para mim no movimento, a posição que ele está. Mas eu quero que os alunos descubram isso sozinhos. Né? Que eles descubram eles consigam utilizar o plano cartesiano para isso. Bom? Vou seguir a orientação do professor Jefferson aqui, ó. Menos 146. E menos 200. Aí. E tá na posição, então, bem abaixo na esquerda. Ah, mas eu quero que fique lá em cima, então vou colocar 146. Tá bom? Tá no segundo quadrante e tá, né, seguindo ali o nosso pertinho inicial da Lua. Beleza, pessoal. Eu quero que todos vocês então façam esse código no de vocês, tá bom? 5 minutinhos para isso. E terminar, levanta a mãozinha, dá um joinha, dá sinal de fumaça, dá um jeito. Meu Deus, eu tô aqui. A Débora terminou, ótimo. A Alexandra também. A Adriane também. Então, professor, peço desculpa, mas o meu eu copiei igualzinho e, quer dizer, tá dando algum erro aqui. O meu, ele vai, aí some lá no canto superior direito e desce e some também. Prof, se o seu for um pouquinho maior do que o meu ator, pode acontecer isso. Diminui aqui o número de vezes que é repetido, ó. Tá? Coloca 32, 38 vezes, 37 vezes. Pra ficar amiga também terminou. É que quanto maior é o ator, mais espaço ele ocupa, né? Então, Professor, desculpa aí, caiu a internet aqui no colégio. tranquilo, prof. Prof, é para colocar esse código todo lá no seu projetinho, tá bom? Pronto, deu certo, só que o meu agora vai muito para baixo, sabe? Aí ele é o Y, né? Tranquilo, prof. A gente vai arrumar daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, acho que a maioria conseguiu já realizar aqui de vocês. Mais um minutinho para podermos continuar. Professor, de novo, tá caindo aqui, tá inconstante aqui, tá? Desculpa aí. Tranquilo, prof. Não se preocupa não, tá? Já marquei aqui o porquê de você estar caindo bastante. Professor, Oi? eu não apaguei o da aula passada, deixei aberto.
E agora eu fiz o código, mas ele não tá aparecendo no meu robozinho. Daí eu apaguei, fiz outro e mesmo assim. Fechar e fazer outro. Prof, tá dando uma oscilação bastante no Start Lab hoje, prof. Tenta salvar antes de fechar, tá? E abre de novo pra ver. Tá, o Start Lab hoje tá bem ruinzinho mesmo, é bem difícil de usar. Jefferson, pode falar? Ô, Juvenal, essa define anda com repita 10 vezes carimbo, tem ficado do lado ali ou você pode jogar fora? Esse aqui, É. deixa ele aqui, tá? Ah, então por isso que ele não está descendo, que eu joguei ele para lá. Lembra, ó, você tá ativando ele aqui, ó. Ah, Você, tá. quando você manda ele andar aqui, ele executa este código aqui, ó. Ah, então deixa eu voltar lá. Pera lá. Prof. Jéssica. Então, o meu agora eu consegui organizar mais ou menos. Só que ele não vai até o final da lateral. E quando chega na lateral, ele come um pedaço do robô. Aonde que eu teria que alterar as Aqui, prof, ó. medidas certas? Aqui, tá? Tá, Diminui o número de repetição. Pode botar um 38, 37. tá ok, obrigada. Mas, ó, por enquanto é normal, tá? Que até o meu aqui embaixo, ó. Tá bom? Deu certo. Fechei e abri novamente. Beleza, prof. Que bom. Pessoal, e eu tô recomendando para vocês, tá? Porque tá oscilando bastante o Start Lab hoje. Se vocês vão utilizar essa aula aqui com os alunos de vocês, venham aqui em arquivo e baixar para o computador. Você consegue subir ele depois lá no Scratch. Aí você não perde nem ator, nem programação. Tá? Então, se vocês vão utilizar com os alunos de vocês, façam isso para ter até para ter um backup, né? É legal ter um backup dos projetinhos salvos. Pessoal, todo mundo conseguiu? Dá um joinha, por favor, quem terminou para mim ter uma noção. Todo mundo conseguiu fazer, né? Todo mundo só ajustando a repetição. Beleza. Então, quais os benefícios podemos ter ao criar o bloco? Organizar o código tornando mais limpo e mais fácil de entender. Eu uso isso, pessoal, como avaliação do 8º e 9º ano, tá? Então, lá no meu, né, eu coloco eles lá, o que eu vou avaliar, eu coloco lá, se vocês utilizarem os blocos para, né, diminuir o número da programação, diminuir a programação, tem um pontinho a mais. Né? Então, para tudo para ter, né, o porquê deles fazerem, né? Então, eles utilizarem a organização, assim, né, eles serem, ou não, mais aplicados. Evitar repetições e agrupanações, né, para serem reutilizados. Lembra que eu mostrei antes? Eu tinha que usar várias vezes o repita. Como eu coloquei o bloco anda, eu uso só uma vez. E sempre que eu mandar ele reutilizar o bloco anda, ele vai repetir aquele código. O Prof. Jefferson, pode falar? O meu passou do limite. É normal, prof. A gente vai arrumar daqui a pouquinho, tá bom? A gente já vai ajustar. Prof. Marcelo, pode falar? Professor, então, na verdade, organizar esse código, ele permite otimizar o que antes eu estava fazendo em vários, né? Isso. E também, pessoal, ele vai facilitar a manutenção. Porque pensou? A minha turma de 7º ano, ela tem 28, 29 que entrou um aluno agora. 29 alunos. A turma de vocês, tem gente que tem 32, 35. Pensou? Chega lá no código para ver, tá um código enorme. Você vai ter que olhar repita por repita desses aqui, ver se tá certo. Agora não, né? Você tá vendo aqui, ó. Tem aqui o anda. Ah, tá na posição correta, beleza. Vamos lá ver o bloco anda dele. O bloco anda tá certinho. Então, beleza. Voltamos pro bloco principal. Tá? É mais fácil de corrigir. Tá? E porque a gente tem aqueles alunos, né? Acho que vocês também devem ter um aluno. Professor, o meu tá igualzinho o da plataforma. E chega lá, não tá nada.
né? Ou ele colocou o X tem o menos, foi para outro lado, ou ele colocou, né, na hora de encontrar ali a questão a ponte para a direção, ele bota do outro lado, ou senão ele vem lá e coloca tudo igualzinho. A professora Jéssica, pode falar? Era o que eu estava fazendo. Quando começou esse monte de código, eu me confundi tudo. Agora que eu consegui mais ou menos organizar. Isso aí, prof. Parabéns. A gente vai se organizando e se encontrando rapidinho, tá? Alunos de sexto e sétimo ano, eles vão ter bastante dificuldade, tá, em organizar isso. Oitavo e nono ano já é mais organizadinho, mais tranquilo. Bom, fiquem tranquilos com isso. Então, o que foi nossa ação até agora? Nós criamos o bloco Anda e nós colocamos assim, para que sempre quando a bandeira verde for clicada, ela apague tudo, leve o nosso ator até uma posição específica e ande. Quando ele aciona esse bloco Anda, ele vai executar este bloco inteiro aqui. Bom, repetir 43 vezes, mova 10 passos e carimbo. Tá? Então, sempre que eu mando um line andar, pessoal, sempre coloca ali embaixo, né, para esse código aqui, ele vai executar o bloco inteiro, tá bom? Lembre-se disso porque na próxima atividade, vocês vão ter que utilizar bastante esse bloco. E aí, se você não colocar o código inteiro certinho dentro dele, vai dar alguns erros, tá bom? Professor Jefferson, pode falar? Não tem direção? Aqui no dele não tem, porque aqui a ideia é de vocês terem aquele erro, tá bom? Lembra que eu falei do erro que lá no início? Aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo. O dele lá não tem isso aqui, ó. A ponte para a direção tem só o anda. Por quê? Porque o inicial ele vai andar sempre para a direita. Mas, ó, deixa eu montar aqui. Ele vai sempre andar assim. Mas se eu mandar ele mover e apontar para outra direção depois, ó, ele vai fazer certinho, beleza. Agora, ó. Então, o que eu tenho que falar para ele? Pessoal, lembre-se disso. O nosso computador, nossa programação, ele é um bichinho burro, mas ele é soberbo. Eu tenho que falar para ele especificamente o que eu quero que ele faça. Então, eu quero que, quando a bandeirinha verde for clicada, ele apague tudo, ele vá para a posição que eu coloquei aqui e ele aponte para a direção 90 graus. Depois disso, eu quero que ele ande, ele execute esse código ande. Ele executou o código AND, ele vai apontar para 180 e vai executar o código de novo. Entenderam? Beleza. Então, fundamentando na prática, a função. Uma função é um conjunto de blocos que permitem organizar o algoritmo. Por meio da função, podemos chamar esse conjunto de blocos diversas vezes, sem ter que repetir tantos blocos. Quem tem ensino médio, a gente trabalha muito com essa função. Lembra lá de function down, function setup, né, que a gente trabalha muito com a função lá dentro. Tá? Aqui no nosso programação em blocos também temos a função, temos os blocos. E agora a gente vai programar. Agora eu vou tornar a vida de vocês um pouquinho mais difícil. Tô feliz com isso. Brincando, pessoal. Vou dividir vocês em equipes, tá, em salas temáticas. Vocês vão abrir a aula 4, lá do nosso Anura. Vou tirar aqui, vamos vir aqui, ó, aula 4, programando com o Pin Repita. E vão executar o que está lá na aula 4, tá? Qual é o objetivo de vocês? Fazer com que o robozinho ele venha fazendo zigue-zague em todo o nosso local aqui, tá bom? Na aula, o rapaz explica bem certinho, tá bom? Passa por todo o nosso mapa. Deixa eu tirar aqui que eu deixei no 2x. Igual os alunos já do 7º ano, né? Ele não consegue passar por todo o mapa, por todo o cenário. Venham aqui no Faça Como Eu Fiz, ó. Ele vai explicar certinho como que vocês vão criar esse zigue-zague. Bom?
Qualquer dúvida, vão me chamando, eu vou auxiliando vocês, tá? Vou editar aqui as salas temáticas. Professor, aonde eu encontro essa aula dele no docente? Tá, não vai ter no docente, professor, tá? Eu vou te mandar um link aqui no chat. Aí você vai abrir ele no dos alunos, tá bom? Tá aqui no chat, tá, prof? Beleza, deixa eu organizar aqui a sala temática. Vai ficar na sala principal. Vamos ver. Ô, Juvenal, nós vamos começar o projeto de zero ou vamos importar aquele lá? Pode usar o seu mesmo, tá? Mas como que eu puxo para lá, para a aula 4, o meu projeto? É aqui, prof, ó. Meu projeto. Tá, eu abri, tá zerado. Tá, prof, eu mostrei antes. Deixa eu mostrar para você. Ó. Você vem em meu projeto aqui. Ah, Continuar meu projeto e você vem só em abrir o projeto. Tá, ok, vai direto pro seu aqui, igual tá o meu. será? Eu fiz isso. Vamos ver. Acho que eu entendi, professor. Eu estava fazendo pelo docente, daí o link é outro. Ficou salvo no docente e não Tá salvo no docente, né? Isso mesmo, tá. Professor Jefferson, tu tá no docente ou no dos alunos? Agora eu não sei, eu vou dar uma olhada aqui nos docentes, ver se está lá. Peraí. Depende de onde está editando, tá bom? Ô, professor, desculpa. Oi. Estou editando o meu no docente, porque aí Isso. o dele do que o senhor falou e entrou um menininho de novo lá. Então eu vou ter que entrar no docente que tá minhas coisas. Tá, prof, tu vai editar no docente, tá? Igual tá aqui, ó. Esse meu aqui, eu tô editando ele no docente e vou seguir a aula pelo do aluno. Só ter duas abas abertas ao mesmo tempo. Tranquilo. Bom, deixa eu voltar para a organização das temáticas. Eu vou de sala em sala ajudando, pessoal. Sala principal vai ficar o professor Marcelo, a prof. Débora e a prof. Cíntia. Sala 1, Adriele, Alexandra e Ricardo. Sala 2, Rafael, Denise e Jefferson. Sala 3, Carlos, Júlio, Kátia e Virgílio. E a sala 4, Andréia, Jéssica e José. Bom? Pessoal, então, o que é para ser feito? Eu vou voltar aqui, ó. Vamos explorar a aula 4 do nosso Angular. Vão abrir a plataforma do Start Lab, a gente já abriu antes. Vamos assistir o vídeo e fazer a programação em grupo, tá? Mas é aquele grupinho igual a gente faz na aula de robótica, tá? É um grupinho, mas cada um faz o seu. Beleza? Tá. Qualquer coisa, pessoal, quando vocês estão em sala temática, tem um botãozinho lá escrito chamar professor. Aí vocês podem me chamar que eu vou lá auxiliar vocês, tá bom? Eu vou colocar um tempinho a mais, tá? Vou deixar aqui 25 minutos, porque só 20 é pouco tempo, bom? Até mais, pessoal. Podem ir aceitando e indo para a sala de vocês. Prof. Débora, Prof. Marcelo e Prof. Camila, a sala principal é de vocês, tá bom? Vou interromper o compartilhamento, podem se divertir. Vocês mandam aí, eu sou um mero espectador de vocês. Beleza. Olá, Débora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quem está conosco aqui? A Andréia, Camila também? O Jefferson? Prof. André e Prof. Jefferson podem só aceitar para a sala de vocês, tá bom? É o Marcelo, a Débora e a Camila.
viu? Eu tô ainda meio. Eu entrei no que o professor falou, eu tô fazendo no docente, né? E aí, a hora que eu for no que o professor falou, eu volto, não tenho o meu que eu fiz, né? Então, eu tô tentando alguma coisa aqui. Eu fiz pelo do aluno, né? Então, e eu fiz o meu pelo docente. Marcelo, Oi, tô te ouvindo. no de docente, você vai abrir o Start Lab, poder programar, tá bom? E nesse link que eu deixei aqui no chat, tu vai usar para assistir a aula, Tá. beleza? Beleza. Primeiro tem que criar o bloco zigue-zague, né? Então, vai lá em meus blocos, cria o zigue-zague. Deixa eu ver, eu faço como eu fiz aqui. Lá no Defina Anda, a gente tem que editar e colocar o bloquinho de passos. Depois que você fizer aí, você dá um alô, porque eu tô meio perdidão aqui, que eu tô olhando em um, olhando no outro, tá? Vou compartilhar. Aqui, na verdade, esse defina zigue-zague, onde está zigue-zague aqui, deixa eu abrir o meu aqui para eu mostrar. Ó, aqui onde está zigue-zague, a gente poderia colocar tudo dentro, que eu estou vendo no projeto do instrutor. Depois do repita 5 vezes, em vez de colocar o zigue-zague, a gente tirar o defina zigue-zague e colocar tudo dentro. Ou fazer separado igual eu fiz aqui também. Débora, eu vou lá nos meus blocos, né? Uhum. E pego a ideia do zigue-zague, né? Você vem aqui, ó, meus blocos, daí cria um bloco, aí você dá o nome dele de zigue-zague e dá OK. É esse aqui, ó. Zigue-zague, dá OK. Esse aqui, que é o Defina Anda, a gente tem que editar ele e colocar passos. Ó, adicionar uma entrada e escrever passos. E aí você pega aqui o passos e só arrasta para o lugar do 41. Que eu tô indo eu vou bem devagar, tá? Cadê a Camila? Você fez diferente, Camila? Não, eu fiz assim, só que o meu não tá. Ele não tá fazendo. Aí eu vou ter que inserir tudo isso ali, ó. É porque. São 90. Isso. Eu acho que tá faltando isso aqui: 90, 180, daí menos 90 e 180 de novo. Se colocar zero, ele sobe. O meu tava subindo. Falta essa parte, eu vou inserir aqui no meu. Ô, Débora, não apaga não, que eu vou dar uma olhada aqui. Tá. Eu sei que aqui aí é um amarelinho, tá? Aí aqui é amarelo, verde, azul. Todos entre... Depois, você pôs quanto? 145, 100 e... É porque o meu... isso vai de cada... né? Eu gosto de fazer assim, professor, quer ver? Eu venho aqui, eu pego o meu robozinho, posiciono ele. Aí, depois eu pego o X e o Y, porque conforme eu mudo, ó, ele já muda o X e o Y. Tá vendo? Eu costumo fazer assim, eu ensino os alunos a posicionar na onde ele quer e já puxar o bloco com as coordenadas, porque, que nem o professor falou,
uns são maiores, uns são menores. Ó, você está vendo que conforme eu posiciono, ele já vai mudando ali as coordenadas? Dá até para aumentar esses 4 passos aqui. Testar com 5. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Lúcia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ih, tá com dor de cabeça? Ai, como que dor de cabeça? Não veio nada. Ai, eu fiz dor de cabeça, né? Mas só isso que eu tinha, não foi internado com dengue. Nem os meus alunos do lado do Barbosa faltou, daí os amigos estavam falando que tá com dengue. Nossa, mas a situação ruim, consegui ficar de pé. Misericórdia. Ai, gente, deixa eu olhar esse calendário aqui. Ela acaba se favorecendo, né? É assim, ó, hoje, né? Hoje é qual? Você tá na contagem regressiva? Hoje, terça, né? Hoje, de terça, né? Eu tenho a contagem regressiva das terças. É, terça. Aí tem mais uma terça, e aí é a combinância. Ai, gente, é isso que eu ia perguntar. Eu quero que alguém me explique, porque eu nunca participei, eu não sei nem o que é para fazer. Como que funciona essa apresentação? A gente vai mostrar o que a gente faz. Mas como assim, slides, fotos, apresentação? Ela faz um videozinho. Põe um aluno para falar alguma coisa. Conseguiram, pessoal? Professor, ali, em vez de usar igual o cara lá do Alura, né? Da gente colocou separado. Né, colocou, definiu o zigue-zague e jogou o zigue-zague lá dentro, em vez de jogar. Peraí. Aqui, ó, em vez de jogar toda essa programação aqui, a gente definiu o zigue-zague e puxou ele aqui. Também dá certo. Ótimo, isso mesmo. É o objetivo. O duro que tem uns, né, que estão animados, você fala, vamos brincar de queima? Vamos. Aí tem outros lá. Eu não brincar daquilo aí, eles não querem.
Professor, aproveitando, eu mandei a minha declaração lá no seu WhatsApp. Eu preciso preencher aquele formulário? Prof, não, tá? Eu não vou mais encaminhar ele, tá bom? Legal, você pode mandar no WhatsApp pra mim, tá tudo bem, tá bom? Ah, já mandei lá a declaração. Eles me enviaram e eu já encaminhei no teu WhatsApp daí. Uhum, já justifiquei lá já. Ah, beleza, então. Ô, Débora, como é que você colocou esse anda, defina zigue-zague, aponte para direção 90? E como é que você colocou o número no anda? Como é que faz esse daí? Você tem que criar o bloco zigue-zague. Bloco, né? Aí ele já aparece o defina. Ah, então tá. Beleza. Ah, tá. Então eu tenho aqui, defina. Eu tô viajando aqui. Anda. Fala pro Marcelo, que ajuda ou seguir você? Não. Professor. Tá mutado esse microfone, então. Desculpa, eu tô olhando aqui o que a Débora fez, né? E aí eu pus zigue-zague e tal. Aí, quando eu faço o bloco, né, aí eu vi no dela aqui, anda 43, né? Aí eu consigo entrar no bloco, fazer o bloco, mas eu não consigo ter a bolinha para eu clicar para pôr. Você vai 10, 20... Prof, você vai lá em meus blocos. Tá, beleza. Botão direito, editar. Isso, botão direito. Acha o anda e vai lá em botão direito, editar. Ah, valeu, professor. Aí tu vai colocar lá a função, tá bom? Isso aí tem uma setinha para cima e uma para baixo, editar, né? Isso. Beleza. Aí vai colocar o passos, tá? A condição passos. Isso, 30 passos. Vamos por 30. Ok. Valeu, professor. Valeu, obrigado. Agora já? Beleza. Valeu.
Meninas, por mais que eu tente fazer aqui, eu tô bem devagar, tá? Tô só olhando aqui o que o professor falou aqui na plataforma, depois eu faço com mais tranquilidade. Assim eu sou bem devagar para fazer. Nossa, eu faço tudo errado, Débora. Compartilha. Isso, eu vou tirar uma foto aqui, que aí depois eu tento fazer. Débora, eu tirei uma foto, aí depois eu tento fazer. Deu certo agora, prof? Você falou comigo, Débora? Não consegui ouvir. Você falou comigo? Ah, então tá. Pessoal, vamos retornar então. Quando a gente retorna, nossas câmeras ficam fechadas. Então a gente tem que reabrir elas de novo, por favor. Bom, fica a maioria das turmas, né? A maioria de vocês conseguiu realizar a atividade. Não, senhor. Sigo Professor Marcelo. Sigo o relator que falou primeiro que eu. Não, senhor. O senhor Marcelo não conseguiu, professor Marcelo? Não, o professor, eu tirei a foto aqui já peço para a Débora licença para olhar que ela é o dela que está aqui, ela que vai explicar do nosso grupo, tá? Aí depois, com mais calma, eu faço, porque é muito pormenor para mim. Então, abre, vai lá, cria, põe e tal, mas beleza. Pessoal, deixa eu só compartilhar a tela rapidamente com vocês aqui. Então, pessoal, ó, a gente conseguiu programar, então, vi que a maioria conseguiu programar. O nosso compartilhamento, então, para ser não tão extenso, precisamos de grupos voluntários que se apresentem o seu projeto e a programação realizada. E aí, quem vai ser o relator da equipe aí? A professora Débora precisou sair um pouquinho. Teve alguém que não conseguiu fazer, para a gente fazer juntos aqui? O professor Marcelo, acho que não, né, prof? Professor, o Jefferson também não conseguiu, acho que o Jefferson não conseguiu. Eu sigo do Jefferson, tá? Prof. Jéssica também não, prof. Jéssica? Eu não sei onde que eu erro, que não vai. Tá. Deve ser Então, os números, alguma vamos coisa. fazer o seguinte, então. Eu vou editar aqui no meu. Não, o problema meu é que eu tive que fazer o projeto de novo, né? Que eu não consegui recuperar o que estava feito. Tive que começar de novo, ainda não deu tempo. O meu também aconteceu isso hoje de manhã, prof. Eu perdi o meu também hoje de manhã, tá bom? Eu já mandei pro pessoal da Anura, o Start Lab tá com oscilação, tá bom? Aconteceu isso hoje de manhã. Mas então é o seguinte, pessoal, para auxiliar vocês, eu vou fazer tudo aqui no meu, tá bom? Então, ó, nós paramos todos aqui, deixa eu só tirar esse anda que não tinha um de vocês. Beleza? Paramos aqui, o nosso robôzinho tá andando apenas para a direita e para baixo. E beleza, lá no Alura, o nosso instrutor, deixa eu voltar aqui e achar ele. Ele vai nos passar, né, como fazer, ó. Para mexer ali a direção. Na verdade, a gente parou aqui, ó. Bom? E aí, nós vamos começar a editar os nossos blocos. Para editar um bloco, o que a gente faz? A gente vem aqui nele, ó. Tô com o meu bloco aqui, o bloco anda. Tá bem aqui. Deixa
jogar para uma outra tela, que é mais fácil de explicar e falar. Isso. Aí. Calma aí, pessoal, vou interromper. Aí. Então, eu tô com o meu bloco anda aqui. Eu vou clicar em cima dele com o botão direito. Quem está em Chromebook, para clicar com o botão direito com 2 dedos no mouse, tá? Editar. E aqui eu vou adicionar uma entrada numérica, tá bom? O que é essa entrada, na verdade? Ela não é nenhuma, ela é um parâmetro, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, adicionar uma entrada numérica e vou chamar ela de passos. Fiz isso, vou dar OK. Ele vai mudar meu código, ó. Defina anda e vai ter agora o parâmetro passos aqui. Esse passos eu vou pegar aqui, ó, posso pegar ele, puxar e colocar ele dentro do repita 41 vezes. O que eu estou fazendo agora, pessoal? Aqui no meu bloco principal, sempre que eu colocar um número aqui, ele vai mandar a informação que está aqui para dentro do meu repita. E ele vai repetir o número de vezes que eu mandar aqui no meu bloco principal. Então, ó, se eu mandar repetir uma, 2 vezes, ó, 2 vezes só, ele vai enviar essa informação, o meu bloco anda, para que ele repita apenas 2 vezes. Ó. Linha verde, ó, 2 vezes, parou. Se eu mandar ele repetir as minhas 41 vezes, ele vai repetir 41 vezes. Aí eu mando fazer o quê? Ele apontar para a direção 180 e andar mais 4 passos. Então, de novo. Andou as 41, andou 4 para baixo. E aí eu vou mandar ele voltar. Né? Para ele voltar, o que eu tenho que fazer? Movimento. Aponte para a direção menos 90 graus. Meus blocos anda. Para ele andar de volta agora, 41 vezes. Então ele vai, desceu e está voltando. E eu vou mandar ele descer de novo mais, né, 4 passos. Então eu vou vir de novo em movimento. Aponte para a direção 180. E meus blocos anda 4 passos. Desceu. Beleza, mas pessoal, vocês perceberam que se eu fazer isso aqui, ó, para ele preencher toda a tela, vai ser um código enorme, né? E nós aprendemos hoje que nós podemos criar um bloco para comandar esse código, para ativar esse código. Então, eu vou vir aqui em criar um bloco e vou criar um bloco chamado zigue-zague. E eu vou pegar, ó, dentro do meu aponte para a direção 90 e colocar ele dentro dos meus blocos zigue-zague. E no meu bloco principal, aqui o bandeirinha verde, eu vou mandar ele só ativar o zigue-zague. Vamos ver se dá certo. Ativou o zigue-zague. Beleza, mas professor, ele não preencheu a tela. Então eu vou mandar aqui no meu bloco principal que ele ative o zigue-zague mais de uma vez. Para fazer isso, eu vou vir em controle. Repita. Vou colocar 3 vezes, por exemplo. Fez 1, 2, 3. Opa, não deu certo. Vou colocar 4 vezes, então. 2, 3, 4.
Ó, para mim, com o tamanho do meu robô aspirador, 4 vezes foi o suficiente. Mas às vezes o teu aluno vai ser um pouquinho menor. Aí tu vai ter que falar para ele colocar mais vezes, ó. Deixa eu... Beleza, prof. Andréia. Vou diminuir o meu robô aqui, ó, para vocês poderem ver. Diminui bastante ele. Vou colocar só 4 vezes, ó. Uma que ele nem chega, ó, até o final da tela. Então, quanto menor for o robô, mais vezes ele vai ter que andar. Tá? Então, eu posso aumentar aqui, ó. Vou deixar aqui agora como 45. Vou diminuir aqui para 3 vezes só. 45. 3 vezes. Vamos ver se vai dar certinho. Aí, foi, voltou. Isso. Passou um pouquinho. Acho que vou deixar 44, então. Passou um pouquinho de novo. Então, vai ser 43 mesmo. Isso, bem melhor. Vamos lá. Ó. Meu robô já tá. E quanto menor o robô, mais eu vou ter que repetir. Ó, 4 vezes agora, terminou aqui. Eu vou ter que colocar umas 6 vezes. Duas. 3. 4. 5. Opa, vai dar uma... Você vai passar. 6. Beleza, pessoal. Conseguiu fazer até aqui? Jéssica, conseguiu? Agora eu estava acompanhando você fazer, não tentei mudar mais o meu. A gente consegue fazer uma coisa de cada vez só, ou presta atenção ou faz as coisas. Não dá pra fazer os dois. Beleza, prof. Então vamos lá tentar bem fazer isso. juntos, tá bom? Prof. Jéssica, quer compartilhar o seu conosco? Dá até vergonha de compartilhar o meu, mas vamos lá. Calma, peraí. Então, eu acho que o meu erro tá aqui, ó, né? Tá, deixa eu puxar pra tela maior aqui pra eu poder ver. Passos, carimbe. Da bandeirinha verde, vamos ver como que tá se movendo. Todo errado. Ah, tá, prof. Vamos ver. Tá vendo esse anda que você colocou antes do repita 5 vezes? Sim, aqui? Isso. Uhum. Coloca ele dentro do repita ou tira ele fora. Coloca assim? Puxa o repita pra baixo, isso. Solta, vamos testar. Bandeirinha verde de novo. Aí. Uhum. Tá, agora tem lá pra baixo. Prof, como o seu ator é bem grande, tenta diminuir o número de vezes que ele tá fazendo cada passo, tá? Então, Então, em cada anda, no anda aí, uhum. deixa 38 vezes. Isso. Vamos ver. Prof, faz o seguinte, vai em fantasia, por favor. Tá. Isso. Diminua Vê se ele aqui. tá bem no centro, o seu robô. Diminui um pouquinho ele, por favor. E vê se ele tá no centro. Eu acho que ele não tá no centro da tela. Seleciona todo ele e puxa ele até centralizar. Sim. Vai nesse menuzinho que tem embaixo aí, por favor. No menos, Ah, não isso. tá, né? Ó, centraliza ele bem no meio da tela. Mais um pouquinho, pra tá um pouquinho torto ainda. Mais? Aí, acho que vai dar certo. Vai lá em bandeirinha verde agora pra gente ver se vai dar uma melhorada.
Aí, ó, Agora bem sim. melhor. Uhum. Isso. Tá. Agora, professor, você ajustar lá o número de passos que ele dá, tá bom? Tá. Daí é o anda sempre, né? Isso. Vai ajustando ele. Isso, 38. Pode até tirar esse 4 e colocar um 3 só no teu. Isso. Aí deu certo. Esse último anda vai até tirar ele daí. Esse aqui, né? Esse último anda de baixo. Isso, pode até excluir ele. Isso. Vamos ver se vai dar certo. Agora acho que foi. Aí, isso, prof. Uhum. Aí, prof, certinho. Ótimo. Ok, obrigada. Professor Jefferson, quer compartilhar o seu conosco? Jefferson, tá me ouvindo? Tô mandando, tô mandando. Ótimo, prof. Ah, tá. Vamos colocar lá, prof, o código, tá bom? Deixa eu puxar o meu aqui para poder ver. Que eu, sem a minha colinha, também não sou nada. O prof fez o bloco zigue-zague, ótimo. Tá, nesse bloco zigue-zague, prof. Coloca lá movimento. Deixa eu abrir aqui. Movimento. Aponte para a direção 90 graus. Isso. Embaixo dele, tu coloca o bloco anda. Lá em meus blocos. Quantos passos? Pode colocar 43, depois a gente vai ajustando. Isso. Prof, nesse teu bloco anda, grandão aí, defina anda passos. Aqui? Isso. O outro. Esse? Isso. Tira esse 90 graus daí. Isso, não vai dar erro. Isso eu coloco o repita lá em cima. Não. Puxa o repita. Aqui? Não, o repita aqui lá embaixo, repita passos. Isso, prof. Encaixa ele lá em cima. Esse Encaixa aqui o repita. Não, repita lá em cima. Esse pode apagar. Isso. Opa. Aperta no repita e encaixa. Ótimo, prof. Isso mesmo. Beleza, prof. Agora tem que fazer aquela questão. Vai colocar na ponte para a direção, repita, tá bom? E ande, tá bom? A ponte direção 90 aqui. Vamos ver o que deu aqui. Vai. É que você não ativou o zigue-zague ainda. Lá no bandeirinha verde, coloca lá o zigue-zague embaixo, do vá para X. Vai em meus blocos. Vai lá no, não, prof. Vai lá nos meus blocos. Tá. Isso, pega o zigue-zague e coloca debaixo do vá para X. Aí. Pronto. Tu já ativou o bloco zigue-zague. Ótimo. Deu bandeirinha verde, vai ativar o zigue-zague. Isso. Prof, agora é só colocar lá embaixo mais uma ponte para a direção. Embaixo no defina zigue-zague. A ponte para a direção 90 graus. Aqui não é 180? Isso, aí tu coloca 180 aí. Pessoal, enquanto isso, vou mandar para vocês aqui no chat o formulário, tá, nosso de avaliação, tá bom? Aí vocês vão podem ir respondendo. Prof. Débora e Prof. Camila, de cada um responde com a sua turma, tá bom? Professor, qual que é a minha turma? Eu não me recordo.
Prof. Camila, turma NF. NF, obrigada, professor. E Prof. Débora, turma MA. 4 passos igual, professor Jefferson. Isso. Aí, prof. Tá, aí passou. Prof, coloca 180, prof, tá bom? Isso. Aí é 180. Prof, lá no aponte para a direção é 180, tá bom? Ah, mas ele tá rebelde. Ele não quer obedecer hoje, né? Aí. Clica. Aí. Ah, mas ele tá rebelde, tá muito rebelde. Só clicar para fora, prof. Aí, clica aí. Aí no anda, tu coloca 4. Só 4. Isso. Da bandeirinha verde lá. Aí, ó, que rebeldia. Ele tá rebelde com você hoje, prof. Aí, olha lá em cima agora como tá. Da bandeirinha verde agora, prof. Vamos ver. Não, aqui tá 135. É o Start Level que tá com algum bug com você. Ah, vamos ver. Tá, tá, prof, agora eu só vou seguir então lá o Angular, tá bom? Aqui, ó. A gente já fez a outra parte. Ele tá bravo comigo. Ô, professor, desculpa aí, novamente caiu, tá oscilando. Beleza, pessoal, vamos então tirar nosso print da reunião. Professor Jefferson, eu já volto te auxiliar, tá bom? Não, pode deixar, eu me viro depois. Eu só vou... Você colocou presença aqui ou não? Tá aqui no chat, professor, tá o... pode ser, acho que o professor Jefferson tá, professor Alexandre. É que só tá com no código mesmo, uma dificuldade no código. Pessoal, então vamos tirar nosso print. Abram as câmeras, por favor. Sorriso no rosto. Essa semana tem feriado. Só um minutinho. Aí, tá. Tô aparecendo aí, professor. Professor, Tá caiu. aparecendo, prof. Pelo amor de Deus, caiu de novo. Aqui Calma, tá... prof. Calma, prof. Essa semana tem feriado. Tá tudo certo essa semana. Não, eu quero ver agora, tá? Não vou tomar falta, não, né? Pelo amor de Deus. Vai não, prof. 1, 2, 3 e... Pessoal, vou encerrar a gravação aqui então.